nossa companhia se fundou há 15 anos atrás. A gente era uma companhia de teatro, trabalhava com espetáculos de teatro. Pode passar. E o Carlos já organizava, nossa companhia nasceu em Madrid, na Espanha. O Carlos já organizava um grande festival de teatro internacional para crianças. E nessa experiência a gente começou a ver espetáculos de teatro. Ele programava espetáculos de teatro que vinham da França para bebês. Quando eu assisti pela primeira vez a possibilidade de se fazer um ritual estético, de beleza, de compartilhamento, sem nenhum preconceito e quebrando fronteiras do que a gente acredita, do que pode e que não pode para um bebê, eu assisti aquilo e falei, eu quero fazer isso. E mais ou menos coincidiu com o nascimento da nossa primeira filha, e então foi tudo indo junto e a gente começou a criar o nosso primeiro espetáculo para bebês. E a partir daí a gente foi criando outro, atualmente a gente já criou mais de 12 espetáculos diferentes. O que aconteceu ao longo desses 15 anos foi a descoberta da maravilha do mundo das crianças da primeira infância, mas principalmente de 0 a 3, a capacidade profunda de escuta poética e o território de pesquisa artística sem fim, que é o que nos leva apaixonados cada vez a continuar mais nesse mundo, porque a gente faz um espetáculo, bota o pé e fala assim, será que aqui dá? Dá. Então vamos dar um passo mais, será que dá? Dá. Vamos dar um passo mais? Dá. E é um sem fim, e vai. Então é um território que vai sem fim, e que eu acho que para um artista não existe privilégio maior do que você transcender qualquer entendimento linear e poder se mergulhar no mundo da poética com toda a sua profundidade e com um olhar que te acompanha. O nosso primeiro espetáculo, que era o Fila d'Água, a gente viveu uma espécie eu particularmente, Carlos é dramaturgo e diretor de todos os espetáculos, eu sou atriz da maioria deles. Tem espetáculos que a gente conta com mais colaboradores. Mas a gente, no início da nossa trajetória, a gente tinha um sentimento que eu queria estar só com os bebês, sentia como que abuso dos adultos que os acompanhavam. E sofria muito com esse olhar que interferia na beleza e na profundidade do olhar do bebê. À medida que foi passando o tempo, a gente foi entendendo que isso é um triângulo, que vocês que trabalham com educação e trabalham sabem que é isso inseparável também, né? Que é sempre um triângulo entre o bebê, ele nunca vai para o teatro sozinho, né? Ele sempre vai com um educador, ele vai sempre com o pai. E a gente foi, à medida que o tempo foi passando, foi entendendo que era um triângulo que a gente tinha que integrar o adulto nisso, e foi nos levando para um outro caminho de compartilhar o nosso discurso muito com os adultos e fazer ele partícipe do rito e entender que é fundamental emocionar o adulto que acompanha o bebê para que o bebê se emocione junto e para que de verdade seja um triângulo que funcione na sua totalidade. E à medida que isso foi acontecendo, a gente foi descobrindo que tinha um trabalho para ser feito antes do teatro, que começou na apresentação, antes de começar o espetáculo, a gente foi começando a crescer isso. Depois, quando a gente foi trabalhando em creches, a gente foi entendendo que antes da gente levar o nosso espetáculo dentro de uma creche, era fundamental a gente fazer um trabalho de uma conversa, de uma formação com os professores, para preparar o território para esse encontro poder acontecer em toda a sua profundidade. E isso foi nos levando para um outro caminho, foi um caminho de encontro, de formação com os professores, de conversas, e foi nos levando para outro caminho, que é o caminho das oficinas, que a gente vem há 5 anos trabalhando numa oficina que se chama Brincando com o Invisível, em que a gente tem trabalhado muito com esse espaço entre a criança e o bebê e subverter as relações de hierarquia de poder, do adulto e do bebê, do adulto que tudo sabe, que ensina a criança, para a criança sim, que é a mestra e que pode ela levar pela mão dela os adultos a um outro território, né? E ultimamente a gente tem trabalhado já há uns 2 anos junto com uma equipe de terapeutas espanhóis com crianças autistas, que são terapeutas que têm trabalhado muito, principalmente na questão da perspectiva da questão do vínculo entre pai e criança, e a gente tem também entrado num outro mundo infinito de descobertas, tentando enlaçar
fios invisíveis, muitas vezes cortados. E a gente tem trabalhado com isso. Eu estou fazendo um pouco um currículo da gente aqui no início, antes da gente começar a entrar. E aí eu queria, antes eu finalizo aqui um pouco esse preâmbulo, e eu queria fazer um dos nossos últimos espetáculos que a gente fez, se chama Se Tu Não Tivesses Nascido, e que é um texto que a gente fala justamente desses fios invisíveis do amor que movem as relações de pais, de mães e de filhos. E se tu não tivesse nascido? E tu? E se tu não tivesse nascido? E tu? E tu? E tu? E tu? Se você não tivesse nascido? Que se fez dois. E dois que viraram três. Dois que se fizeram e que virou três. Se tu não tivesse nascido, eu estaria morta. Eu nasci contigo. Antes eu era outra, não era eu. Eu desenhava labirintos de prata em toalhas de lata. Se tu não tivesses nascido, as portas do meu passado estariam fechadas para sempre. Eu nunca poderia ter me assomado no jardim da minha infância. Eu não poderia ter inventado as histórias que eu gostaria de ter ouvido com a orelha grudada no travesseiro. Onde você estaria? Onde? Se tu não tivesse nascido, a minha casa não estaria cheia de brinquedos e eu não ficaria prestando atenção nos seus perigos. A gente não teria se conhecido, nem sequer sido apresentados. Os meus dias seriam de cristal e aço inoxidável. Eu seria órfã do sabor maravilhoso das suas gargalhadas. Me disseram que trocar fralda seria um inferno. Me disseram que me despertar todos os dias pela manhã seria um tormento. Mas o que não me disseram nunca é que quando você nasceu o mundo. Porque naquele dia eu voltei para a casa da minha mãe. E a casa da mãe, da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe. Para me apaixonar inseparavelmente de você. E aqui eu estou. Feliz. Eu sei que você está vivo porque eu estou no abismo. Nas células dos teus rastros. E você está aí sentada, segurando as tochas das tuas avós. De acordo. Eu bebo fios repletos de nós, para me desfazer em 1000 pedaços de firmamento. Ok. Eu já estou aqui e você já está. Coragem. Isso é o que eu preciso agora, coragem. Coragem para Giovanna, que ontem eu prometo que ontem a minha filha cortou o cabelo e eu falava muito bem português com acento brasileiro, mas agora falo com sotaque espanhol, me desculpa. Tá? Acho que por causa de cortar o cabelo. Eles são o coração do teatro, o corpo. Nós perdemos com o tempo aqueles que amam o teatro a ter medo para ter coragem e ser o coro justo com todos os outros corações. O
público dos bebês nos lembra que eles são o coro grego, que são pessoas que portam máscaras, como aquelas máscaras que se portavam no teatro para amplificar a voz. As máscaras serviam para isso. E as pessoas eram aqueles que estavam atrás das máscaras, ressoando, vibrando, junto com o coro. E o coro não estava aí para julgar, para olhar, para falar se era bom ou se era ruim, como os romanos. O coro estava aí para salvar ao outro, para ser o herói com o outro, para proteger ao outro. Talvez volta. A tragédia e a medo, a ausência e a presença. Às vezes pensamos que as crianças habitam num mundo de fantasia, de imaginação, que são mais... Quando uma criança nasce num vazio e precisa durante toda a sua vida ser olhada por outro, existir, sentir, para que o coração possa ter uma ressonância para ser pessoa, para ressoar com o outro. São palavras coragem, resiliência, criatividade, brincar. Quando nós fazemos teatro, é só por um motivo. Não queríamos deixar de brincar. Não queríamos. Não queríamos deixar de brincar. É só por isso que fazemos teatro. E como as crianças, tratamos de brincar em sério. Muito seriamente. Toda a vida está em jogo. Jogamos, brincamos. Com a mesma... Não, mas tentamos nos aproximar à intensidade, à criatividade e à capacidade com que o ser humano inventa o mundo brincando. Inventa o mundo brincando para compartilhar todos esses dramas da ausência e da presença, para compartilhar a solidão com aquela solidão que não podemos morar. O pior castigo que tem o ser humano é estar em uma célula isolada. Não somos indivíduos porque somos singularidades. Somos indivíduos porque, como fala a palavra, não nos podemos dividir do outro. Somos coro com o outro. Precisamos do outro. É mais que nosso alimento. Não é pior deixar uma pessoa sem comer, é pior deixar uma pessoa sozinha. No teatro, as crianças, desde que nascem, desde que são gestadas, são filhos da lua. E moram nos 4 dramas da lua. A lua nasce, cresce, fica cheia, decresce e morre. Com esses ritmos da lua, a criança se desenvolve. Os meses, a menstruação, marcam o ritmo da dança e da repetição dos dias. E passa por todos esses dramas, desde que é concebida, a célula é concebida e dividida. Unida e separada. A ausência e presença, a comédia e a tragédia,
desde que somos concebidos. Quando essas crianças chegam ao teatro, percebem com muita mais intensidade que nós como adultos a necessidade do ser humano de compartilhar as suas tragédias, as suas comédias, os seus problemas que não consegue resolver sozinho. Mora em um tempo que não é nosso tempo. Mora em um tempo que nós não conseguimos nos aproximar. Porque já podemos, como adultos, nos imaginar no futuro ou no passado, a nós mesmos. Podemos estar mortos de nós mesmos. E a criança, nos primeiros meses de vida, está agarrada à vida com todas as forças e não vai se pensar morta no futuro ou no passado. Está aqui e agora. E aqui não é o mesmo sítio que aqui, nem aqui, nem aqui. Não. Mas está aqui e depois está aqui. E olhar desde aqui o mundo e desde outros lugares. Os adultos aprendemos a olhar todo o mundo de arriba para baixo. De arriba para baixo. As crianças, os pequenos, os menininhos, menores também. Pequenos, menores, infants. Aquele que não sabe falar. Sempre é como algo que falta. Falta crescer. Não chegamos a um adulto e falamos: bom dia, senhor, com pelo grisalho. Com cabelo grisalho. Chamamos as pessoas por uma característica. Porque as pessoas que estão detrás das máscaras são infinitas. E sobretudo porque estão detrás da máscara guardando um mistério. Aquilo que está aqui embaixo, aquilo que está aqui embaixo e que talvez, como Joana fala também, seja sagrado. Sagrado era o sacrifício que se fazia, o sacro ofício. E o teatro é um sacro ofício, porque rinde um culto àquilo que está por detrás e que não somos capazes de perceber, de chegar. Quando se pensa nas estéticas para a infância, se pensa que as estéticas para a infância devem responder já a umas regras predeterminadas, regras estéticas, umas determinadas paletas de cores, umas determinadas paletas de sons, uns determinados conteúdos, uns determinados contos ou narrativas, umas determinadas formas de se relacionar com essa criança. Porque é menor, porque é pequena, porque ainda não sabe, porque ainda não pode, porque ainda não entende, porque ainda não é capaz, porque ainda lhe falta crescer, porque ainda não é adulto, porque ainda não tem uma conta no banco, porque ainda não tem um cartão Visa, porque ainda não tem celular, não, já tem celular. Porque ainda não é pessoa. Porque ainda não é pessoa. Então não tem direito a rendir culto àquilo que está oculto. Temos que falar só de coisas que percebe, que compreende, que pode assimilar segundo as suas etapas de desenvolvimento. Como se o desenvolvimento fosse uma escala que só se sube para ir desde um menor a um maior, desde um inferior a um superior, desde um primitivo a alguém
contemporâneo desenvolvido. A história da arte nos relata um contexto e um texto completamente diverso. Picasso falava, quando era criança aprendia a pintar como Velázquez, e hoje estou aprendendo a pintar como as crianças. Falava isso com 60 e pico anos. Por quê? Porque a criança nos coloca em um lugar que é não saber. Um lugar de silêncio, como fala Gandhi. Um lugar de não saber o que vai acontecer. E, portanto, o tempo não existe. O tempo tem que ser criado. O tempo não é vou fazer uma planificação para organizar, não. Não é bem. Objetivos, metas. Eu me coloco no presente como uma projeção ao futuro. Para nós adultos, o tempo é passado, futuro. Passado, passado. Oh, importante o passado. Futuro. As crianças são o futuro da sociedade. Quem bota a criança no futuro, bota a criança numa cela de solidão. Porque ela olha nos olhos agora. Precisa de olhar agora mesmo, não depois, não amanhã, não agora. Na Alemanha, o culto à planificação, projeto, procura de resultados, programa, como em Tottenham. Cronos. Vocês se lembram de Cronos? Às vezes nos lembramos de Cronos devorando os filhos, devorando a genética, devorando cortar os testículos de Urano, cortar o passado. E para mim tem um significado forte em relação ao mundo que vivimos, o mundo cronométrico, o mundo de Cronos, que devorando o passado e o futuro, devoramos o presente. Devoramos outra figura que era esta, que era o Kairos. Kairos é uma figura mítica, mitológica, grega, que tinha esse cabelo, sim, porque representava o instante que passa, que você, se não pegar ele, passou. Kairos. Era o instante presente. Também representado assim na história da arte. Kairos com alas nos pés. Um tempo que é um instante. O filósofo que fala que só o tempo existe no instante aqui e agora. E a infância é muito este tempo. Ficou quase desconhecido. E também esse outro. Heráclito falava eu o tempo todo. Eu no tempo todo uma criança que brinca. A tradução era criança criançando, criança criando, que brinca a amarelinha, que brinca ao jogo da velha. O jogo da velha. Criança que brinca ao jogo da velha. E consegue atingir a coroa. Criança coroa. Criança com coroa. Isto falava Heráclito do tempo. Do tempo todo, do tempo como um círculo, do tempo eterno, do tempo que não é devorado, que não é consumido,
do tempo que não é esquecido, do tempo que é. E a criança também está nesse tempo que nós conhecemos. Conhecemos passado, presente e futuro. E muito pouco. Procurem sobre o presente. O presente e o presente. É tão cairoso, tão difícil de pegar, que não conseguimos habitar em ele. Quando uma criança brinca, aprende a fazer um esforço de deixar o passado e o futuro mais longe, ou de trazer eles ao presente. Não de ir ele ao futuro. De trazer o futuro aqui. De trazer os mortos aqui. De trazer o passado aqui. Agora. E isso para um artista é um milagre. Porque um artista só procura isso. Trazer os nossos mortos, redimi-los, para que não fiquem sendo fantasmas isolados nos tempos passados, para não cortar com eles. Criança, brincar, resiliência. Boris Cyrulnik, que é provavelmente um dos autores mais reconhecidos em termos de resiliência, fala da representação que nós fazemos dos acontecimentos, daqueles traumas. Como trazer algo que aconteceu ao presente e voltar a representá-lo, voltar a teatralizá-lo, voltar a jogá-lo, voltar a brincá-lo de novo. Como traumas que significam heridas inconscientes, como são trazidas na vida para dar outra representação, para representar de novo, de outra forma, para fazer teatro. Dá muita importância ao teatro. Ao teatro que ficou exiliado das escolas, ao teatro que ficou exiliado da cultura, ao teatro que ficou fora do nosso cotidiano, fora da nossa possibilidade. Teatro é circo, é poesia, música, dança. Não é teatro só. É todas as artes que são ao vivo entre um e outro. Entre aquele que está olhando e aquele que está fazendo. Aquele que está olhando, quando nós apresentamos espetáculos, por exemplo, de dança, aquele que está olhando, que está, aos poucos, acaba fazendo as mesmas coisas externamente, se é dança, por exemplo, que internamente. Uma criança começa a imitar com 40 minutos de idade, isso fala no centro. Começa a tentar ser o coro do outro, fazendo do espelho com 40 minutos de idade. Mas ninguém bota um espelho na barriga da mãe. Como sabe onde estão os músculos? Como sabe que é sorrir? Como sabe? Como sabe que é o outro faz um gesto e que esse gesto pode ressoar em si mesmo, de rir? Como sabe? Sempre que se fala de infância, eu tenho medo e procuro a coragem, mas está difícil. Muito medo por uma simples razão. Eu acho que não sabemos nada da infância. Nada. Que nos vamos aproximando com respeito poucas vezes, às vezes como Pickler, como Malaguzzi, mas poucas vezes pensando que a criança pode nos aproximar a nossa memória como humanidade. Poucas vezes pensando que a criança é mais velha que nós.
porque portam cruce genético a mais que nós. Poucas vezes nos aproximamos pensando que podemos aprender. Muitas vezes acreditamos que só são alunos, aqueles que não têm luz. E uma criança, um bebê, esse bebê, você pegar ele em braços, no colo aqui, e percebe energia, percebe muita mais luz que qualquer adulto. 40 bebês juntos são luz. 40 adultos que vão, como falava Clarice, portam muitas vezes a escuridão da razão. Explicam. Você entende? Você vê? Explicam o tempo, o passado, o futuro. Explicam como falava Manuel de Barros, não? Como se o canto no sabiá pode ser explicado. Pode ser explicado. As crianças não só nos primeiros 6 anos têm capacidade para vivenciar dramas, precisam vivenciar dramas, precisam vivenciar os medos no teatro, porque o teatro é um lugar protegido. Eu brinco com crianças desde muitos anos, crianças que ainda são com 12, 13 anos, ainda me pedem brincar ao monstro. Querem vivenciar o medo, a adrenalina. Ontem a Renata fazia essa passagem por todas as memórias da humanidade. A memória da caverna, a memória do caçador, a memória do fogo, a memória da cozinha. Todas as memórias que nos adquiriram e que estão em nossas células. Todas as memórias da humanidade estão em nossas células. E a criança percorre seus labirintos sem dificuldade. Tem um tempo de maturidade que é privilegiado. Hoje sabemos que as espécies mais, não inteligentes, mais capazes de fazer mais coisas com menos elementos, são aquelas que passam mais tempo de proteção de um adulto, de uma mãe, de um pai, protegendo eles, deixando eles pesquisar o mundo, deixando eles criar o mundo, deixando eles aprender o mundo, aprender o mundo. Quanto mais prolongado, o ser vai ser capaz de fazer mais coisas com menos elementos. É um ser mais complexo. A infância não é um tempo perdido, não é um tempo de gasto, não é um tempo que implora à sociedade um consumo dos recursos. Não. A infância está gerando os recursos para transformar a sociedade. Para transformar a sociedade desde aqui até o fim. E os nossos filhos são mais inteligentes que nós. Esse é o que é a Ion. A Ion é evolução. A Ion é transformação. A Ion é a lua que se vai transformando. A Ion é um tempo de transformar o mundo. E a criança é capaz de transformar olhando qualquer um que está na frente. Qualquer mulher que tem um bebê dentro dele se deixa transformar. Isso que chama, como se chama em português? Os caprichos. São os desejos da gravidez. Os desejos. Desejo, né? É. São os desejos da criança. Para terminar e para poder depois escutar e transversar e dialogar mais. Há muito tempo que penso sobre uma frase que é antiquíssima, que é do Heráclito. Heráclito falava que Homero, que era o sábio mais sábio de todos os sábios da antiga Grécia, autor da Odisseia e outros grandes textos, encontrou uma vez um grupo de crianças que catavam piolhos. E as crianças estavam catando piolhos
E Homero se interessou por esos piolhos e perguntou para as crianças o que tinha acontecido com os piolhos. As crianças falaram para ele: os piolhos que nós encontramos vivos e pegamos, esses os deixamos. Mas aqueles que não encontramos, não vimos, não achamos, esses os portamos. Isso o quê? Os portamos, os levamos. É uma tradução. Homero tem duas versões. Homero ficou. Uma versão é Plutarco, porque Homero, depois de suas caras, caiu e morreu. Depois de escutar isso. Outra do Ocidamante que fala que um oráculo falava que ele ia encontrar umas crianças e ia poner um problema que não era capaz de resolver e justo depois ele ia morrer. Eu não sei o que significa essa frase. Não faço a menor ideia, mas há algo desse mistério nas crianças que talvez é o motor de que vocês estejam juntos aqui. Porque tentem estar juntos com outras infâncias de outros países. Talvez ele está dando uma chave de por que as crianças nos portam a lugares em que nós, como artistas, descobrimos mundos. O teatro para bebês não é uma possibilidade de ir com os outros, com o coro, além do além. E isso permite a qualquer adulto voltar a perceber que o futuro não existe. Que o futuro tem que ser criado. Que o futuro não é mais que um vazio que precisamos de muito coração para poder sustentá-lo e poder criá-lo. Mas nós estamos numa casa incerta e não sabemos muito bem como se faz. Acho que nos livros sagrados não deveria estar isso. Acho que isso foi trocado. Acho que isso foi trocado que o homem fazia parte de uma natureza e que fazer parte significava não saber o que vai acontecer quando a lua vai embora. O desejo é uma palavra que nasce dessa ideia de que é quando a lua não está. Quando não está presente. As antigas civilizações matriarcais acreditavam em que a lua voltava e que as coisas renasciam. Que não éramos uma sociedade de caçadores consumistas em que tudo acaba. Que acabamos com a natureza, que acabamos com o ser humano, que depois não tem nada. Não, para as sociedades da criança, o desejo existe porque depois vem considerar que é estar com o astro, estar com a lua. Então é um olhar cíclico da vida. E acho que vivimos num momento que ainda olhamos a vida como uma linha em que há um princípio e um ponto final. E que esse tempo é marcado por não ter tempo para quando uma criança vai por um caminho novo. O pedagogo era aquele que ia da creche, da casa à escola. E a criança ia por outro caminho e descobria o mundo. Digamos, o nosso trabalho é, como você falou, um passo atrás das crianças. E acho que o adulto, se ele tenta mostrar o caminho, se ele já sabe o caminho, se ele já sabe por onde vai chegar ao final do labirinto, estragou tudo. Vamos fazer pessoas que são satisfeitos consumistas e não pessoas felizes, porque descobriram o próprio caminho e criaram o próprio caminho. Cada vez que um ser humano começa a caminhar, está começando pela primeira vez. É único, é insólito, é um milagre. E olhamos como algo cotidiano, vulgar,
está caminhando, está passando por la etapa de caminhar. Etapa de caminhar. É um desafio mais difícil para a humanidade que é andar na Lua. Se você não faz um passo, não é. Achei que para fazer entrar o adulto no mundo da criança, isso é a nossa última parte do nosso trabalho. Nós implicamos o adulto para brincar atrás da criança, imitando a criança, sendo o espelho dela, indo atrás da criança, e depois entramos em uma coisa que depassa todos os adultos, que é o sentimento de relacionamento com os nossos filhos. Por aí, pronto, e por aí podemos falar um texto que as pessoas falavam, não se entende, um texto complicado para as crianças. Sim, mas as crianças estão assim porque estamos falando com uma intenção, algo que possivelmente não entendemos. Ele falou, eu quero entender as crianças, eu queria entender o verbo entender. Entender era entender alguma coisa que não conseguimos chegar. Entender é esticar as nossas cordas de dentro para chegar a um lugar que nunca chegaremos. E isso é o que faz a criança ficar tentando chegar a um lugar que jamais conseguiremos chegar. Jamais conseguiremos chegar à parte ínfima da matéria ou à parte macroscópica. Não, sempre hará uma parte mais pequena ou uma parte maior. E isso sempre nos faz ser tendentes em tensão, tentativas de tender a tentar entender alguma coisa que não entendemos, porque nunca conseguimos. Mas só o exercício de fazer o esforço, estar em tensão, isso a criança agradece. Um adulto que está em tensão, que tem desejos, que tem desafios, que não sabe, que não sabe por onde é o caminho, que se perde, que duvida, que não pode, que tem medo, e que reconhece isso. Mundo para compartilhar com a criança. Depois do horário de trabalho. A única diferença no nosso trabalho é que nós fazemos no horário deles, quando estão mais disponíveis. Por exemplo, às 10 horas da manhã. E falamos ao músico, vem, vamos fazer música às 10 horas da manhã. A Tussalim, assim, músico de jazz, que fazia em Madrid, nos bares de jazz, tocava saxofone às 3 da manhã. Agora você vai estar um mês fazendo para bebês com um clube de jazz, com as mesinhas, você vai tocar. Como? Sim, mas você vai tocar a música que você mais... Mas o que eu tenho que tocar? Não, você vai tocar o que você mais gosta. O que você mais está desafiando. E ele era um músico que tocava... Sim, não era como... Se sentia que ninguém escutava no bar. Aí ele me ligava todos os dias. Um mês. Os primeiros dias... Cara, eu estou ensaiando de novo! Eu estou fazendo músicas novas porque eles me escutam! Me escutam! Eu estou tocando e eles me escutam! Você entende isso? Eu fico arrepiado porque eles me escutam! E todos os músicos às 10 horas da manhã estão empolgadíssimos, cara! Eram escutados pela primeira vez. Eu fui escutado, tocavam 1000 vezes melhor para bebês que o público com adulto que não escutava nada. Porque falavam nos bares, se fala, eles estão tocando. E aí ele me ligava cada dois. Vem, vai, Abdu, estou no meio do festival, cara, tenho 4 montagens. Mas eu vou. Tem intérpretes, os maiores atores. Um ator da comédia francesa que falava: eu, depois de fazer com esse público, nunca serei o mesmo ator. Eu nunca vou fazer do mesmo jeito. E para mim,
A Clarissa pode falar com conhecimento de causa. Ela fez espetáculos com 800 apresentações. Não se cansa, porque é um desafio no momento, no aqui e agora, desse olhar que é E porque não tem a convenção. Porque se não tiver interessante, vai embora. Se não acontecer algo com você, Ou seja, você pega 40 crianças da idade dela ali e você bota. Se não tiver legal, eles vão ficar que nem a gente fica e no final não se vê as cartas na manga, não se vê os truques, não se vê a então técnica. Você tem que se Não, virar. você tem que estar disponível para estar nu em uma relação mais xamânica. Tem um artista chamado Antônio Catalano, grande artista. Ele deixou de fazer teatro para adultos, era um dos melhores atores na Itália. Fazia nos grandes teatros, era reconhecidíssimo, e ele deixou de fazer teatro. Por quê? Porque ele achava que tinha uma convenção e que tinha algo que não era real no relacionamento. Durante 20 anos não fez teatro, fez artes plásticas, música, artista polifacético, um cara incrível. Aí um dia, falando pelo Skype, Antônio, faz um espetáculo para bebês. Um espetáculo para bebês? Sim, faz um espetáculo para bebês. Tá bom, ele ia para lá, pegar uma coisa, vou fazer assim, tá. Então ele fez um espetáculo que era como um Beckett para bebês. E quando acabou o espetáculo, um ano e 8 meses chegou para ele. Ele não fazia nada mágico, mas para a criança era um mago. Você é um mago. E ele toda a minha vida pesquisando sobre a origem do teatro, eu trabalhei com Grotowski para hallar a essência do teatro, a presença do teatro, a essência que está relacionada com a origem do teatro. E pronto, assim os bebês. Eles me olham como um ser mágico que vai levar eles para outro mundo possível. Não um mundo cotidiano, não, outro mundo. E ele descobre isto com o olhar dos bebês. Quando eu falo isto, porque para os artistas, encontrar-se nesse olhar les leva a se questionar sobre a origem do que eles fazem, sobre a essência do que eles fazem, sobre a presença do que eles fazem. Então, por exemplo, um elemento, na origem dos nossos espetáculos, procurávamos trabalhar com a água, com o fogo, com o ar, com os elementos que nos remontam a nossas origens. Não? A cozinha, que aparece todo o tempo. De pronto descobrimos que na história da humanidade, quando a humanidade começa a desenvolver o tamanho do seu cérebro, é por causa de cozinhar, por descobrir o fogo, há 500.000 anos atrás, de começar a cozinhar. E aí que acontece? Que nós que temos um cérebro muito grande e que é mais grande a energia que precisamos para sustentar. Tendríamos que comer 8 quilos de comida por dia para sustentar este cérebro. Descobrimos o fogo, cozinhamos e tiramos do amidão uma energia que não conseguiríamos se os elementos orgânicos não estivessem cozinhados. E aí a humanidade se desenvolve de outra forma. A criança que está conectada com isso, quando vê uma ação que tem a ver com a evocação do fogo, isso me fala, porque respirar, eu cada vez que respiro, estou com esse fogo. Só um exemplo para ver que é um mundo que nos porta, não é uma moda, é um mundo a pesquisar, a descobrir, e que é um mundo que traz o artista para um lugar onde vibra de outra forma. Músicos que vibram de outra forma. Palhaços, um espetáculo francês de palhaços que era uma coisa, porque eram 3 palhaços e 40 palhaços olhando. As crianças que portam os sapatos grandes. Os palhaços mais originais são os bebês. Os sapatos grandes, as roupas grandes, o nariz grande. Outro peso, o Augusto, Super Augusto, o bebê, a criança e o adolescente. E tudo isso
Como descobrimos? Porque esos espectadores nos portan, como falaba ao principio, ao coro, ao coração, a uma relação em que a sua presença nos fala. O que está acontecendo para mim é importantíssimo. Qualquer coisa que aconteça em você, eu vou estar com você. Ele estava assim, o espetáculo de Praga, do teatro infantil que eu já vi. Não é essa relação, é uma relação que aqui e agora vai acontecer algo que é sagrado, que é um impulso. Nós encontramos nesse olhar um impulso como artistas e por isso estamos nisso. Senão, de jeito nenhum, nem para, nem com, nem contra, nem deve. E contra é importante também, não é só para agradar. A criança precisa de se encontrar com questões que não têm resposta. Por exemplo, se você vai escutar as perguntas que se fazem às crianças existenciais, onde eu estava antes de eu nascer, como falava Gandhi, você responde a isso. A nossa filha perguntou com 4 anos, perguntou: mamãe, quando eu morrer, onde vão ir as minhas ideias? Você responde. O que você pode fazer como artista? Isso, não? Então, o mais lindo que nós encontramos na nossa vida, esse espectador. É isso que posso falar, que é um espectador que nos ensina a ser, de novo, não espectadores aqueles que olhavam os espectros, os fantasmas. Platão, não é real, é virtual. Você é virtual, é só uma imagem do meu cérebro como uma sombra. Isso falava Platão. Não! A sua sombra é a minha sombra e não é uma sombra, é muito mais que isso.